Dia nono ano, hoje sexta-feira, né? Vamos terminando nossa semaninha aqui de aulas online, uma novidade para todos. Aprendemos juntos, né? Como é que a gente faz para poder estar aqui dando essa aula para vocês. E hoje nós vamos dar o término da nossa produção de texto que a gente iniciou na aula de ontem, né? E é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a gente precisava ler aqui sobre a Eclipse, né, que é esse interdisciplinar que tem aqui na página 145. Então, nós também lemos o texto que deveríamos viver a vida ou capturá-la, sobre as pessoas que querem sempre gravar tudo, que nunca se preocupam em estar olhando as coisas a olho nu, que o tempo todo querem gravar para mostrar para os outros e muitas vezes perdem muitas coisas por conta disso. Pois é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai descobrir quais são as características desse gênero que é o artigo de opinião. Que é quando uma pessoa se expressa, põe sua opinião, tenta dissuadir a gente a entender as coisas e ver as coisas do jeito que ela vê, ou não, né? Tenta acrescentar coisas para a gente enxergar as coisas de uma outra forma. E o momento que a gente está vivendo está deixando isso muito claro, né? Muitos tentam nos convencer de coisas que a gente não acredita, outros tentam nos convencer de coisas que a gente acredita e a gente às vezes fica meio perdido nisso tudo. E aí a gente tem que entender o seguinte, dentro de um contexto desse, quando a gente pega um artigo de opinião, a gente tem que saber filtrar o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode acreditar, o que a gente pode não acreditar. E esse cara, dentro de um artigo de opinião, ele se chama articulista. É o cara que articula, é o cara que fala, é o cara que conta. E esse cara, ele tem que expressar o ponto de vista dele. É um artigo de opinião, ele tem que colocar o ponto de vista. E geralmente isso é polêmico. Isso causa discussão, causa briga, tem gente que fica bravo, um fala que eu não acredito em nada disso, isso é tudo mentira, e assim por diante. Mas muitas vezes ele defende o nosso interesse coletivo, tá? Que é o interesse de todos, e às vezes ataca. Também acontece isso, ele também vai poder atacar, porque se ele tem a opinião dele, às vezes ele não vai aceitar tudo que as outras pessoas falam. E esse articulista, vocês vão ver aqui no livro de vocês, né, que ele é o cara que vai escrever o artigo, tá? Não tem muito o que falar. Tem por objetivo expressar a opinião dele, que a gente já falou sobre isso, né? Que o assunto, o tema e assim por diante. Ele tem uma postura polêmica, porque ele vai causar polêmica porque ele está dando opinião. Você deu sua opinião, você vai ter problema. Mas você tem que dar, até porque você é um jornalista, você tem que colocar. Né? Ele pode ser um jornalista, um especialista, tanto faz. A estrutura. Como é que ele vai escrever esse texto, esse artigo? Ele precisa ter um título, que a gente precisa saber do que a gente está lendo. Ele precisa situar a gente dentro do assunto, né, que ele está falando, o que ele vai falar, porque senão, estou lendo esse texto, não sei nem do que fala. Ele precisa ter uma tese, e a tese, depois, dentro de um texto, vocês vão aprender a fazer comigo, o que é achar a tese. A tese é o posicionamento crítico, né, desse cara, desse articulista que escreveu esse texto de artigo de opinião, tá? Ele tem que ter argumentos, óbvio, então ele vai argumentar, vai tentar nos convencer, ele é o que? É uma autoridade, ele é um cientista, é um jornalista. Os argumentos dão veracidade, vão mostrar se é de verdade ou se é de mentira isso que ele está falando, certo? E ele tem que concluir a ideia dele, porque senão a gente não vai entender nada do que ele fala, certinho? A linguagem que ele usa pode ser uma linguagem mais formal, né, para uma pessoa que pode entender do que ele fala, pode ser uma linguagem mais simples, com pessoas leigas como nós, que às vezes precisamos de uma linguagem mais simples para a gente entender. Ele pode usar linguagem figurada, pode usar todas aquelas figuras de linguagem, metáfora, hipérbole, exagero, tudo que a gente aprendeu. E pode ser formal e informal, como eu acabei de dizer para vocês. Então, dentro disso, nós resumimos página 145, 146, 147, tá? O que seria legal vocês fazerem? Aquela coisa que a gente faz em sala de aula. Quando eu estudo, eu pego meu lápis e vou marcando as partes principais, aquilo que eu acho que é meio que o resumo, a definição, a característica daquilo ali que a gente acabou de ler, ok? E diante disso, a gente hoje vai estar fazendo a página 149, que é ler e responder, tá? A verdadeira meta é um texto, vocês precisam estar lendo esse texto, e para que vocês consigam fazer os exercícios da página 150
E na 151, vocês também precisam ler o texto Paz Social, que é onde vocês vão estar desenvolvendo habilidades. Dá para fazer tudo agora? Não, não dá. Dá para a gente ler a verdadeira meta? Dá para a gente ler. A situação problema que vocês estão vendo aqui na página 148, eu quero ler com vocês, porque essa vai ser a nossa tarefa para terça-feira. Terça-feira nós temos 3 aulas e nós vamos iniciar a aula, ao invés de português, a gente vai iniciar com a finalização da produção de texto do artigo de opinião. Então veja bem a situação problema da página 148. Leia o parágrafo abaixo, que é um fragmento de um artigo de opinião sobre o tema educação. Agora vamos levar a nossa câmera para dentro das escolas de hoje, em dia, para ver se a educação mudou, para encontrar a nova economia. O que nós vemos? Estudantes em grandes grupos, utilizando papel e lápis como ferramentas. Todos eles fazendo a mesma coisa e ao mesmo tempo. Eles aproveitam as poucas conexões com o mundo exterior, eles são supervisionados de perto, eles fazem as mesmas coisas durante todo o dia, não conversam entre si, não são felizes. O que está errado? Vocês acham que uma escola é desse jeito? Realmente, a gente tem que refletir e discutir com um colega. Como que vocês imaginam que seria uma sala de aula no ano 2030? O que vocês acham? Será que é igual de agora? Será que é melhorar muito? Será que é piorar muito? A gente não sabe. Tudo isso é muito difícil de entender, né? E quais que serão ou quais que seriam os caminhos para a educação em um mundo tecnológico e conectado? Será que a gente conseguiria ter aulas somente igual a gente está tendo agora, por exemplo, online? A gente não sente falta do contato? A gente não sente falta de estar na escola, de conversar com o colega, de bater papo com a professora, de estar dentro de sala de aula, de trocar ideia, de discutir, de brigar? Porque vocês fazem isso pra caramba, né? Ainda mais no nono ano, né? Que adora uma confusãozinha, brincadeira. Vocês gostam mesmo de falar, né? Mas gostam também de se colocar, e isso é muito bom no nono ano. Eu, assim, tô sentindo realmente muita falta de vocês. Porque dar aula pra câmera não tem a troca, né? Vocês não falam comigo, eu fico chateada, mas não tem outro jeito. No momento a gente vai ter que ficar de longe, mesmo estando de perto, assim, através da câmera do celular e do computador. Então, eu quero que vocês escrevam um artigo para mim, para terça-feira, dizendo como que vocês acham que a escola vai ser no ano de 2030. Bem, vocês podem colocar o que vocês pensam, mas também podem pesquisar. Podem chegar lá no Google e perguntar para o Google quais as tecnologias que a gente vai ter, por exemplo, daqui a 10 anos. O Google talvez nem saiba responder, mas ele pode te dar meios para que você consiga entender, certo? E aí você pode usar a sua imaginação também, sem exagero, né, gente? Porque também tem coisa que a gente acha que vai acontecer e não acontece não. Mas ótimo se vocês tiverem imaginação muito fértil que possa fazer tudo isso. Fico muito feliz de estar fechando essa semana com vocês, tá? As tarefas para o final de semana são situação problema, escrever esse pequeno texto para mim no caderno, dessa resposta aqui da página 148, ler o texto A Verdadeira Meta e fazer o Aplicando Conhecimento, que na verdade é uma síntese de tudo que a gente aprendeu no artigo de opinião. Responder as questões do 1 até o 8. Tem questões aqui que vocês vão precisar pensar bastante, vão precisar colocar a opinião de vocês. Ler o texto Paz Social, que é o desenvolvendo habilidades, e fazer os exercícios. A gente fecha a nossa semana dessa forma e eu espero que a gente se encontre na terça-feira e que tudo esteja melhor e que a gente esteja bem. Então, bom final de semana para todos, descansem, façam suas tarefas, fiquem bem, cuidado, não saiam de casa, façam o possível para que a vida fique melhor do que ela está hoje, ok? Um beijo, bom final de semana!